Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui começando mais um vídeo do Vlog Diários e eu estou dando continuação à série de vídeos sobre redação aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre um tema que vocês pediram bastante, que é a redação do Enem. E tem muita gente que pediu também para fazer uma comparação entre a redação do Enem versus a redação da FUVEST. Então eu já vou deixar aqui registrado que eu anotei o pedido de vocês. E eu resolvi fazer dois vídeos, um sobre o Enem e mais pra frente sobre a FUVEST, porque a prova do Enem tá mais próxima, faltam cerca de 90 e poucos dias para chegar essa prova. Então por isso eu vou falar primeiro dela. Mas fiquem tranquilos, porque para quem quiser a USP, eu vou falar mais pra frente da FUVEST especificamente. A redação do Enem, ela é muito importante para compor a sua nota desse exame nacional, porque ela tem um peso bem grande e é muito importante então para as pessoas que querem tirar uma boa nota, conseguir escolher a universidade que mais quer. E a gente sabe que não só mais as universidades federais, mas muitas estaduais, a própria USP já está começando a aderir a usar a nota do Enem. Outras universidades, faculdades particulares também têm usado a nota do Enem para fazer seleção. O ProUni utiliza a nota do Enem. Então assim, vale a pena vocês focarem, investirem no estudo de vocês para irem bem nessa redação. Então, as dicas básicas que eu vou passar nesse vídeo serão sobre a estrutura da redação do Enem, como vocês podem melhorar nas competências que são avaliadas durante a correção da redação do Enem, que são 5 competências, vou falar aqui no vídeo quais são elas, e dicas práticas para vocês melhorarem. Também vou falar sobre a proposta de intervenção, um pouco mais a fundo, e também no final do vídeo, para quem aguentar me ouvir até o final, vai ter a parte de temas da redação do Enem, que são prováveis que caiam na prova para vocês. Então vamos ao vídeo, peguem o caderninho de vocês, a caneta e bora para a nossa aulinha rápida. Primeiro de tudo, então, a gente vai falar da estrutura. Como vocês já sabem, a estrutura da redação do Enem, ela é uma dissertação argumentativa. Então, você precisa ter no seu texto uma tese a ser defendida. Isso você vai conseguir ter a partir da leitura da proposta. E isso você vai conseguir lendo a proposta de redação e fazendo aquele desbloqueio que a gente já conversou bastante nos vídeos anteriores. Para quem não viu, acesse a playlist, que eu vou explicar bastante sobre cada ponto, cada parte dessa estrutura da redação. Aqui eu vou falar rápido. Então, a introdução, na qual você vai apresentar o tema. Daí, o seu tema já pode ser sugerido por pergunta, por simplesmente contextualização, enfim. E daí você parte para a argumentação. E a argumentação você vai utilizar todos os dados que estão lá na sua proposta, você vai usar dados da sua bagagem também, exemplos do seu dia a dia, tudo que você vivenciou, tudo que você leu um dia, tudo que você viu na TV e você acha que tem correlação com aquela redação, aquele tema, você pode colocar no seu texto para ele ficar bem enriquecido. Também você pode usar bagagem cultural, música, livros, argumentos, pensadores, tudo isso também eu falei nos vídeos de argumentação. E daí, caminhando mais para o fim, chega à conclusão com um plus, que na prova do Enem você tem que colocar a sua intervenção. Existem várias formas de você concluir a sua redação e também tudo está no vídeo de conclusão. Se você tem curiosidade, se você quer estudar um pouquinho mais, acessa na playlist. Agora eu vou falar bastante da proposta de intervenção, que é o diferencial então daí da prova do Enem. A hora da proposta de intervenção é difícil porque muitas vezes ao longo da nossa rotina a gente não para pensar em possíveis caminhos e soluções para determinados problemas. A gente vivencia muitos problemas na nossa sociedade e muitas vezes a gente não para, tanto para pensar quanto para ter alguma atitude mais ativa. Então, por isso pode ser mais difícil você propor algo na sua proposta de intervenção. Então, por isso a gente está fazendo esse exercício aqui no vídeo para vocês começarem a pensar. Tudo que vocês pensarem que pode cair na prova do Enem, por exemplo, se você acha que um dos temas prováveis de cair na nossa prova, então na redação, é algo que tem a ver com política, corrupção, posicionamento da população, você já pode começar a pensar nisso, já pode começar a pensar em propostas que você daria na sua prova. Então, essa é a dica número 1. Faça uma listinha de prováveis temas, que no final do vídeo eu já vou falar para vocês alguns. Depois disso, você na frente de cada provável tema que você acha que vai cair, você faça esse exercício de pensar no que você poderia propor, no que poderia ser factível, e não precisa ser, então, uma super solução que vai acabar com o problema por inteiro. Não precisa ser isso, até porque muitas vezes os dilemas que eles colocam pra gente são muito difíceis. São questões que envolvem bases históricas, culturais, relações com outros países. Então, muitas vezes são coisas que a gente não vai conseguir na nossa proposta solucionar, mas a gente vai conseguir
dar um caminho que a sociedade poderia tomar para melhorar a situação da maioria das pessoas, e é por isso que vocês têm que ter em mente isso. E nessa hora, você não pode ser muito vago. Eu costumava errar bastante isso nas minhas redações. Não seja genérico. Você tem que dar uma proposta bem específica. O que eu costumava fazer e que não dá certo. Então, tendo em vista tudo isso, todos os dados apresentados, é preciso que a gente invista em educação, em saúde, em não sei o que, para que a sociedade viva melhor. Isso é uma coisa genérica. Você falou que é preciso investir em 3 pontos, mas você não especificou como. Por exemplo, melhorar na educação como? Você vai investir mais nos professores? Você vai incluir uma aula ou uma discussão obrigatória nas escolas? Você vai fazer uma proposta em que todo mês vai uma equipe multidisciplinar em cada escola para discutir um tema? Você vai falar que na escola os alunos vão começar a ter que obrigatoriamente ir nos museus? Sei lá, tô falando coisas aleatórias, mas você tem que pensar em propostas ativas e específicas. Isso já é uma das coisas que estão lá nas competências, que eu vou falar mais pra frente, e que você precisa se atentar. Muitas vezes o erro comum é você querer dar uma proposta maravilhosa e abrangente. Então o melhor é você dar uma proposta específica, então focar em uma coisa e falar bem, porque você não vai ter somente que falar no genérico, você vai ter que especificar, falar por que aquilo vai ser bom e como aquilo vai ser implementado. Vocês têm que pensar também em como que vai ser custeada essa proposta e falar qual vai ser o benefício, como eu já falei, né? Porque vai ser positivo. E outro ponto também da proposta de intervenção é que ela respeite os direitos humanos. E você pode pensar, gente, mas como que eu vou desrespeitar os direitos humanos? Às vezes, se você propor algo que for muito agressivo para um grupo, uma minoria, ou alguma coisa da sociedade, ou algo que for exclusivo, que desrespeite mínimos direitos de liberdade da pessoa, de autodeterminação, você pode estar ferindo esses direitos. Então a minha dica é, vá se informar na internet, leia bastante sobre quais são os direitos humanos, o que são eles, como que eles surgiram. Isso vai te dar muito mais propriedade para você conseguir escrever. Mas basicamente, se você focar sua proposta no respeito e tentativa de maior igualdade entre as pessoas e uma vida mais respeitosa, uma vida mais harmoniosa, respeitar as individualidades, diferenças culturais, você vai conseguir fazer uma proposta boa. E assim, gente, o meio mais fácil de vocês colocarem a proposta de intervenção é no fim do texto mesmo, junto com a conclusão, porque normalmente você terminou de apresentar todos os dados, então você vai concluindo logo, em suma, tendo em vista tudo que a gente já falou acima, né? É isso que você está pensando quando você coloca essas conjunções de finalização. Vamos partir então para o final do texto. Você sintetiza então tudo que você falou anteriormente com uma resposta à sua tese e fala, e uma possível abordagem da sociedade para solucionar tal problema, aí você vem com a sua proposta de intervenção. E assim, é algo simples, mais específico, que vocês vão dar para tentar então responder aquela tese, aquele problema. Eu não falei muito aqui no vídeo, mas se vocês ficaram com dúvida, mandem aqui nos comentários que eu tento responder vocês. E quanto à estrutura em si, que envolve como escrever introdução, argumentação e uma conclusão geral antes da proposta, eu já gravei para vocês, então não deixe de acessar os vídeos anteriores se você ainda não viu. E agora eu vou falar para vocês quais são as 5 competências que são cobradas e avaliadas na sua redação Enem. A competência número 1 é domínio da norma culta da escrita. Então isso envolve você conhecer bem gramática, conhecer bem palavras, colocar isso de uma maneira correta. Qual é o melhor jeito de você melhorar isso? Lendo bastante e escrevendo bastante. Não tem outra forma, pessoal. Então, para vocês conseguirem pontuar bem na competência 1, vocês têm que fazer isso. A competência número 2 é compreender a proposta e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento para você fazer a sua dissertação. E isso aqui, basicamente, envolve você conseguir ler bem a proposta, então lá, o tema proposto, a coletânea, que são aqueles textos que eles dão para você se basear e escrever a sua redação. Então, o que ajuda bastante aqui é você ler, grifar o que é importante, fazer o desbloqueio e conseguir pensar o que você vai colocar no seu texto. Então, você vai ler umas 2, 3 vezes qual é a proposta de redação e a coletânea, grifando o que você acha que é importante. A partir daí, faz aquele desbloqueio. E então você pode começar a escrever o seu texto. E isso de aplicar conceitos de diferentes áreas do conhecimento nada mais é do que aproveitar a sua bagagem. Se no seu texto você quiser colocar dados que você aprendeu na aula de geografia, vai valorizar muito e vai pontuar mais. Se você quiser colocar conceitos físicos, conceitos econômicos, conceitos X, você vai conseguir pontuar mais também, porque isso mostra que você é uma pessoa que consegue compreender o mundo ao seu redor e utilizar as ferramentas que você teve, ou seja, tudo que você aprendeu no ensino fundamental e ensino médio, para se posicionar. Competência número 3 é você selecionar,
relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista, ou seja, é mais ou menos parecido com a parte de você usar os conhecimentos gerais, só que aqui ele vai analisar como que você seleciona o que é importante, como você organiza isso no seu texto, então, domínio da estrutura da dissertação, como você interpreta tudo que tem para você fazer um argumento e defender a sua tese. Então isso aqui, a proposta número 3, ela é basicamente como você vai escrever a sua redação de uma maneira lógica, de uma maneira fluida, de uma maneira verossímil. E tudo isso é como você vai organizar o seu texto em si, toda a sua argumentação e desenvolvimento, e como que você vai selecionar o que é importante. Então, o que é importante da coletânea, o que é importante da vida, da sociedade, o que é importante da sua experiência, o que é importante que você colocou no seu desbloqueio, porque isso basicamente é como você se organiza, como você faz o raciocínio do pensamento em relação àquele problema. Para melhorar nessa parte, as dicas que eu dou é escrever muito texto e tentar cada vez mais conseguir bastante informação, conseguir melhorar na interpretação de texto. Muitas vezes a gente lê rápido e não entende. Então, a leitura e treino de interpretação de texto vai te ajudar muito nesse tópico 3. A competência número 4 são quais mecanismos linguísticos são usados para a construção da argumentação. E aqui, gente, não sei se vocês viram um vídeo de argumentação, mas tem muita coisa que vocês podem colocar para construir a sua argumentação. Tem exemplo, tem você fazer comparação, metáfora, tem como você fazer uma argumentação colocando argumentos de autoridade. Existem várias formas e recursos que você tem que estudar mesmo, ver quais são esses recursos e colocar em prática. E como você vai colocar em prática? Treinando um pouquinho antes da hora da prova de verdade. Competência número 5 é você elaborar uma proposta para o problema e que essa proposta seja específica. Propostas genéricas, elas são consideradas, mas elas recebem uma nota muito menor. Propostas específicas e que sejam claras pontuam nota máxima. Então, assim, essas são as 5 competências que tem que ter no seu texto. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar sobre temas possíveis de cair na redação do Enem. Primeiro de tudo, quais temas caem na redação do Enem? A gente nunca vai saber, não dá pra saber assim de antemão e falar vai ser esse tema, mas o Enem tem uma tendência, ele costuma cobrar muito questões atuais do nosso país, da nossa política, da nossa sociedade, os movimentos sociais que tem, que estão também não só no Brasil, mas estão no mundo todo, então vocês têm que estar ligados nisso. Então, por exemplo, o ano passado caiu a questão religiosa, que é um debate que a gente tem hoje em dia muito grande no nosso país. Já caiu violência contra a mulher, que também é uma questão não só do nosso país, mas do mundo todo. A gente tem visto cada vez mais a luta das mulheres para a igualdade ser efetiva e para contornar esses casos de violência. Então foi um tema super atual, super da nossa era. Teve um ano que caiu a questão de trabalho escravo, teve ano que caiu imigrantes no nosso país, eu lembro que eu fiz essa prova, então assim, tudo o que está acontecendo no nosso meio. Então para você chegar mais tranquilo na prova do Enem, leia bastante atualidade, gente. Se vocês preferirem ler na internet, se vocês preferirem comprar guias que falem sobre atualidades, o que vocês escolherem, mas o que é o mais importante para mim é que vocês tenham em vista o que está acontecendo no mundo agora. Eu não posso ser uma pessoa alienada, eu tenho que ser uma pessoa que estou aqui presente vendo tudo. Então, questões que estão sendo discutidas atualmente na nossa sociedade, eu vou listar aqui várias. Não sei se vai cair, se eu acertar, a gente, vou ficar muito feliz. Então, olha só, tem se discutido muito hoje em dia a política. É inegável que a gente não pense sobre política ou não fale sobre política hoje em dia. A gente tem exemplo do nosso país, impeachment da presidente, o Temer assumindo, depois nos Estados Unidos, eleição dos Estados Unidos, depois tem a Coreia do Norte treinando mísseis. A gente fica num medo em relação ao cenário geopolítico e geral de tudo. Cada vez mais a gente tem discutido a questão, por exemplo, da família, a questão de gênero e os papéis das pessoas na sociedade. Então, isso é um tema que a gente pode ver em alguma redação, né? Qual que é o papel do homem, o papel da mulher, isso existe, família é o que, família já é definida. Outro tema que poderia cair, já envolvendo mais questão ambiental, poderia ser, por exemplo, a água como um recurso finito. A gente já viu recentemente, acho que foi ano passado, né, que as represas começaram a diminuir, não estava chovendo, e o que a gente vai fazer? Então são coisas que a gente pode pensar, como contornar problemas de consumo. A gente tem visto também muitas lutas, movimentos sociais
para a questão de igualdade racial, étnica, cultural, e foram aprovadas cotas em muitas universidades nesse ano, inclusive na USP. A gente tem tido grande movimentação e discussão quanto a isso, às vezes pode cair alguma coisa dessa questão, inclusão versus preconceito. Redes sociais também, tipo, o fenômeno, mesmo que não caia como tema, é importante que vocês utilizem conceitos e informações sobre redes sociais no texto de vocês, sobre qualquer tema, vai estar dentro do assunto, vocês falarem sobre o impacto das redes sociais hoje em dia. Também alguma coisa em relação à educação e saúde, eu não sei se eu estou sendo sugestionada por ser estudante de medicina, mas, por exemplo, educação em escolas, por exemplo, um tema que seria muito importante cair no Enem para jovens, seria em relação à saúde mesmo, sabe? O que eles pensam frente a epidemias. Ultimamente tem tido uma epidemia de sífilis voltando, então, tipo, conscientização dos jovens, porque quando eu coloco um tema de redação, todo mundo começa a pensar sobre o assunto, e quem nunca pensou, pensa sobre aquilo na hora da prova. Então, se o Enem, se eu colocasse uma proposta em relação à saúde, DSTs, enfim, não sei, é uma coisa meio clichê, mas eu acho que vale a pena ser discutida também. Tudo isso que eu falei de temas de proposta de intervenção envolve um pouco de questão social política, um pouquinho de diversidade cultural, envolve um pouquinho de você estar ligado na sociedade, em movimentos sociais, tipo coletivos de determinados grupos, envolve também você estar ligado em tecnologia, em como que as redes sociais e a organização das pessoas têm sido feitas ultimamente. Então, não importa muito também qual é o tema, qualquer coisa que você parar para pensar de atualidade vai ajudar você a fazer uma boa argumentação. E isso que eu falei que são alguns dos pilares que você pode pensar para a partir daí, então, escrever o seu texto. Gente, esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas essas são as informações que eu queria passar pra vocês. E também mandem dúvidas e comentários aqui no YouTube. Então se inscrevam aqui se vocês não se inscreveram, para curtirem os novos vídeos, acompanharem as nossas postagens. Tem as nossas redes sociais, estão aqui na tela, nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima.